Audiolivros Poderosos apresenta A Política, de Aristóteles. Este audiolivro foi dividido em 7 partes. Parte 6. A sua leitura vai começar agora. Causas das revoluções na aristocracia. Não sendo a aristocracia senão uma espécie de oligarquia, pois tanto numa quanto noutra, só poucas pessoas participam dos cargos públicos, e a diferença está apenas no motivo de sua escolha. Os casos de sedição são aproximadamente os mesmos. Uma primeira causa de perturbação relativa aos cargos públicos provém, pois, do próprio pequeno número dos elegíveis. A tranquilidade fica ameaçada quando são excluídos muitos homens de almas elevadas, que se consideram de igual valor, como os que na Lacedemônia se chamavam partenianos. Pessoas de igual nascimento, que porém se viram excluídas, conspiraram contra o Estado e depois de descobertas foram expulsas para Tarento, a fim de ali fundar uma colônia. Da mesma forma, há desordem quando alguns grandes, não menos recomendáveis pelo mérito do que pelo nascimento, são indignamente tratados pelos de situação superior, como foi Lisandro pelos reis, ou quando um homem de valor é posto de lado, como Sínado, que sob Agesilau foi autor da conspiração contra os lacedemônios. Um segundo motivo de perturbação ocorre quando alguns estão na extrema indigência e outros na opulência, como na Lacedemônia durante a Guerra de Messênia. Conforme Tirteu, em seu poema sobre a legislação, muitas pessoas que esta guerra empobrecera exigiram então uma nova partilha do território. Uma terceira razão surge quando um grande se colocou em condições de crescer ainda mais e de dominar sozinho, como parecem ter pretendido na Lacedemônia Pausânias, general do exército na guerra contra os persas, e em Cartago Hanon. Mas o que mais arruína a república e a aristocracia é o vício do pacto fundamental. Na república, a má mistura que nela se faz de democracia e de oligarquia. Na aristocracia, a ausência de combinação desses elementos com a virtude. O germe de sua depravação é, portanto, uma mistura defeituosa para estes governos, cujas espécies variadas são compostas de diversos elementos. As aristocracias distinguem-se do Estado nisso que as primeiras pendem mais para a oligarquia e as segundas para a democracia. Assim, estas são mais seguras e mais duradouras do que as outras. Sendo mais numerosos os personagens a que é confiado o governo, eles são mais fortes e, em razão mesmo da igualdade, mais fáceis de contentar. Aqueles, pelo contrário, que por causa de sua riqueza gozam de maior consideração, estão mais dispostos a humilhar os outros e não têm escrúpulos de lhes tirar todos os lucros. Em geral, qualquer que seja o lado para o qual se incline a forma do governo, nele cai e se transforma, pois ambos os lados procuram engrossar suas fileiras. A república, portanto, transforma-se em democracia e a aristocracia em oligarquia. Ou pelo contrário, a aristocracia transforma-se em democracia pela atração dos pobres, pois a minoria que se crê lesada esforça-se para colocar o governo do seu lado. E a república transforma-se em oligarquia pela atração dos ricos. O único estado estável é aquele que tem por base a igualdade proporcional com relação ao mérito e a vontade geral de dar a cada qual o que lhe é devido. Os turianos experimentaram isso. No começo, só elegiam os magistrados de maior renda. Depois, exigiram uma renda menor e tiveram um maior número deles.
Os nobres que contra a lei haviam comprado quase todas as terras e por essa razão tinham maior autoridade na forma oligárquica, ergueram-se contra essa mudança. Mas o povo, treinado no manejo das armas e muito aguerrido, venceu a guarda e obrigou os compradores de imóveis a entregar o que tinham em demasia. Das revoluções particulares às monarquias. Os meios de subversão são quase os mesmos, tanto para a monarquia e a tirania, quanto para as repúblicas. A monarquia assemelha-se à aristocracia. A tirania decorre da oligarquia e da democracia extremas, isto é, de dois governos degenerados. Com efeito, ela retém os abusos e os erros tanto de uma quanto de outra. Por conseguinte, ela é muito funesta para seus súditos. Estas duas espécies de monarquia diferem por sua origem e por seu fim. A monarquia foi estabelecida contra a população em defesa das pessoas de bem. Foi dentre elas que se tirou o rei, em razão da excelência de suas virtudes, do mérito de suas grandes ações ou do brilho de sua raça. O tirano, pelo contrário, como a história nos ensina, deve sua origem ao ódio contra os nobres. Para pôr o povo ao abrigo de suas vexações, ele sempre saiu das multidões. De fato, quase todos os tiranos são demagogos que conseguiram crédito junto ao povo, atacando os nobres. Das diversas espécies de tirania, esta é posterior à época do crescimento das cidades. Algumas delas são mais antigas e começaram no tempo em que os reis, violando as condições impostas a seus pais, ousaram governar mais despoticamente. Outras nasceram quando os principais magistrados se permitiram abusar da longa duração que antigamente os povos davam às assembleias e aos cargos públicos. Outras ainda provêm da supremacia que as oligarquias, ao elegê-los, lhes conferiam sobre todas as outras autoridades, pois de todas essas maneiras era-lhes fácil transformar-se em tiranos. Só precisavam querer, tendo uns já todo o poder como Fidon em Argos, e outros as honras da dignidade real como Fálares e os da Jônia, Panécio em Leonte, Cípselo em Corinto, Pisístrato em Atenas, Dionísio em Siracusa, e outros mais que devem, como acabamos de dizer, a sua ascensão à demagogia. Portanto, a monarquia tem em comum com o poder aristocrático o fato de se dar pelo mérito pessoal ou pelo dos avós, pelos benefícios assinalados, pelo poder ou por todos esses motivos juntos. Pois todos os que haviam prestado grandes serviços ou podiam prestá-los às cidades e às nações alcançaram esta honra, alguns como Codro, impedindo através de suas façanhas guerreiras que as cidades caíssem na servidão, outros retirando-as dessa condição, como Ciro. Houve ainda reis fundadores de um estado ou conquistadores de um país, como os reis da Lacedemônia, da Macedônia e dos Molossos. A meta e o dever de um rei são zelar para que os proprietários não sejam desapossados por agressores injustos e nem o povo seja ultrajado por pessoas insolentes. O tirano, pelo contrário, como já ficou dito muitas vezes, não se preocupa com o interesse público, a não ser quando esse está ligado ao seu próprio interesse. A volúpia e o dinheiro de todos, eis o que busca o tirano. Honra, eis o que é necessário aos reis. Sua guarda composta de cidadãos. O tirano convoca estrangeiros para a sua. A tirania reúne os vícios da democracia aos da oligarquia. Ela tem em comum com a segunda o fato de propor-se a opulência como fim. Sem isso, ela não teria condições de manter a guarda e a magnificência. De desconfiar do povo, de desarmá-lo, de oprimi-lo, de expulsá-lo das cidades e dispersá-lo pelos campos ou colônias. Da democracia, ela toma a guerra aos nobres, sua destruição aberta ou clandestina, seu banimento, considerando-os como rivais ou como inimigos de seu governo. De fato, é de ordinário desta classe que procedem as conspirações,
querendo alguns deles dominarem eles próprios, e outros temendo ser escravos. Assim vimos Periandro aconselhar Trasíbulo a cortar as espigas mais altas, isto é, desfazer-se dos cidadãos mais eminentes. Causas comuns da monarquia e a tirania. Mais uma vez, portanto, são os mesmos princípios que produzem as revoluções nas monarquias e nas repúblicas, isto é, a injustiça, o perigo ou o desprezo da parte dos reis incitam seus súditos a conspirarem contra eles. A injustiça que acontece principalmente por ultraje à pessoa do súdito ou à sua honra, e às vezes pela expoliação de seus bens. As conspirações tendem aos mesmos fins nos dois regimes, pois tendo os monarcas abundantes riquezas e honras, todos querem tê-las da mesma forma que eles. Mas as conspirações fazem-se ou contra a pessoa dos príncipes ou contra o Estado. Aqueles que têm por causa a injúria pessoal são de diversos tipos, cada qual provocando um gênero de ressentimento. Os ofendidos conspiram, na maioria dos casos, para se vingarem e não em seu próprio proveito. Assim foi a conjuração contra os filhos de Pisístrato. A causa dela foi a injúria feita à irmã de Harmódio e a ofensa que ele próprio sentira na ocasião. Harmódio armou-se para vingar a irmã. Aristogiton para vingar Harmódio. Periandro, tirano de Ambrátia, permitiu que conjurassem contra ele por ter perguntado num banquete a uma de suas amantes se estava grávida de um filho seu. Pausânias matou o rei Filipe porque este desdenhava vingá-lo do ultraje que Átalo lhe fizera. Derdas conspirou contra Amintas, que se vangloriava de ter colhido a flor de sua juventude. Evágoras, de Chipre, foi morto por eunucos, cuja esposa fora raptada pelo filho daquele príncipe. Várias insurreições não tiveram outra causa além dos atentados dos reis ao pudor de outrem, principalmente a de Crateus contra Arquelau, que o torturara para servir-se dele. A injúria já era mais do que suficiente, mas Crateus já estava, além disso, agastado pela recusa que lhe fizera Arquelau de suas duas filhas, uma depois da outra, embora lhe tivesse prometido uma delas em casamento. Premido pela guerra que tinha que sustentar contra Cirra e Arrabeu, Arquelau casou a mais velha com o rei de Eliméia e a mais moça com o filho de Amintas, pensando que Crateus, filho de Cleópatra, não ousaria hostilizá-lo. Todavia, o verdadeiro começo de sua ruptura originou-se da ofensa e do ressentimento de Crateus por ter sido solicitado a tolerar ações desonrosas. Helanocrata de Larissa participou da mesma conspiração pela mesma razão. O príncipe, depois de ter abusado de sua juventude, prometera mandá-lo de volta à sua pátria. O jovem achou que só o mantinha junto a si para se divertir, e não por amá-lo. Parro e Heráclides de Eno mataram Cotes para vingar a ofensa feita a seu pai. Adamasto igualmente o traiu, por tê-lo castrado quando ainda era criança. Muitos outros, indignados por terem sido maltratados e feridos, mataram ou tentaram matar nobres e reis. Foi assim que, em Mitilene, Megácles, em emboscada com seus amigos, matou os pentálidas, que, enquanto passeavam, se divertiam batendo nos passantes com varas de ferro. Depois, Emerdes fez outro tanto com Pentilo, que ordenara que fosse surrado por uma mulher, a cujas indiscrições ele sempre cedera. Decânico o urdiu e conduziu a conspiração contra Arquelau, e foi o instigador de todos os outros assassinos. O motivo de sua cólera tinha origem no fato de que, tendo se referido ao hálito infecto de Eurípides, Arquelau o entregara àquele poeta vingativo que o mandou açoitar cruelmente. Muitos outros ainda, por causas semelhantes, foram assassinados ou tiveram suas vidas ameaçadas. Os perigos e o medo às vezes também incitam a arruinar as monarquias, assim como os outros estados.
Xerxes, bêbado de vinho, encarregara Artábano de crucificar Dário. Artábano, crendo que o príncipe se esqueceria dessa ordem por ter sido dada no auge da embriaguez, não a executou. Quando Xerxes deu mostras de sua cólera por isso, Artábano o matou para evitar sua própria perda. Outras conspirações procedem do desprezo, como a que foi feita contra Sardanápalo, que foi visto, dizem os antigos mitólogos, fiando no meio de um grupo de mulheres. Se quanto a esse príncipe o fato é duvidoso, pode ser verdadeiro quanto a algum outro. Dion insurgiu-se pela mesma causa contra Dionísio, o jovem que estava sempre bêbado e era desprezado igualmente por todos os súditos. O desprezo torna infiéis até mesmo os protegidos. A confiança com que são honrados persuade-os de que poderão de repente tentar um golpe seguro. O pouco caso que tem pelo monarca também torna audaciosos os que ganharam poder e acreditam poder tornar-se senhores do Estado. O fato de sua situação colocá-los longe de todo o perigo leva-os com maior facilidade a fazer a tentativa, sobretudo os que têm o comando dos exércitos. Foi o que fez Ciro contra Astiago, cujos costumes eram desprezíveis e a incapacidade evidente, já que vivia na moleza e seu exército estava irritado com a ociosidade. Ceutis da Trácia agiu da mesma forma contra Mádoco, cujas tropas comandava. Às vezes a conjuração tem vários motivos. Ao desprezo junta-se a cobiça, como no caso de Mitrídates contra Aribarzane. Ninguém é mais empreendedor do que os audaciosos que têm valentia e foram educados por seus mestres na carreira militar. A magnanimidade somada ao poder transforma-se em ousadia. Estas duas qualidades os levam à conjuração, por estarem certos do êxito. Os que conspiram para conseguir um nome são de uma espécie completamente diferente. Não atacam os tiranos pelas honras e pelas riquezas, mas sim para conquistar a glória e fazer com que falem deles. O desejo de um grande nome e da memória da posteridade faz com que arrisquem grandes façanhas, mas pessoas desse tipo são raras. É preciso estar como Dion, o bravo, disposto ao sacrifício da própria vida e a perder tudo se falhar o golpe. A natureza não engendra facilmente almas tão heróicas. Ele atacou Dionísio com um punhado de homens, declarando que lhe bastava, chegado ao ponto que fosse ter vencido as dificuldades da aventura. Mesmo se morresse depois do primeiro passo na corrida, ele ambicionava a glória de uma morte tão bela. A tirania também se arruína, como qualquer outro estado, pelo exterior, quando tem na vizinhança algum outro estado mais poderoso num sistema contrário. O contraste das instituições faz nascer a vontade de agredir, e quando toda uma nação almeja alguma coisa, executa-a assim que pode. Os estados opostos, por exemplo, uma democracia vizinha a uma tirania, são tão inimigos quanto os oleiros são dos oleiros, no dizer de Hesíodo, pois a última espécie de democracia é ela própria uma tirania. O mesmo ocorre com a monarquia e a aristocracia. Por isso, os lacedemônios e os siracusanos, enquanto foram bem governados, destruíram várias tiranias. Algumas vezes a tirania morre por si mesma, quando ocorre uma divisão entre os pretendentes, como outrora a de Gelão e em nossos dias a de Dionísio. A de Gelão foi destruída por Trasíbulo, irmão de Hierão. Bajulando o filho de Gelão à maneira dos demagogos, levava-o à dissolução para reinar. A família e os cortesãos do jovem príncipe tentaram por certo reunir forças para salvar a tirania e se desfazer de Trasíbulo, mas os conjurados, tendo encontrado uma ocasião favorável, expulsaram-nos todos. Quanto a Dion, que à frente de um exército e com a ajuda do povo expulsaram o jovem Dionísio, seu cunhado, também foi morto por sua vez. Como o ódio e o desprezo são as duas causas principais pelas quais se conspira contra a tirania, é necessariamente a pessoa dos tiranos que se liga ao ódio. No entanto, sua ruína, na maioria dos casos, procede do desprezo,
Prova disso é que quase todos os usurpadores conservaram a soberania durante a vida, apesar do ódio público. Mas quase todos os seus sucessores perderam-na incontinente. A vida dissoluta que levam faz com que caiam no desprezo e dá 1000 ocasiões de os exterminar. A cólera está ligada ao ódio e produz quase os mesmos efeitos, mas é ainda mais enérgica. Os que são animados por ela insurgem-se com mais violência, não podendo, na perturbação da paixão, ouvir os conselhos da razão. As pessoas deixam-se levar pela impetuosidade da cólera, principalmente por injúria. Esta reação tornou-se funesta para a tirania dos filhos de Pisístrato e de vários outros. Mas o ódio atinge com maior segurança os seus alvos, ao passo que a cólera é acompanhada de uma dor que não permite raciocinar. A animosidade, isenta desse ardor, calcula e age silenciosamente. Enfim, tudo o que dissemos das causas que destroem a oligarquia imoderada e a extrema democracia pode convir à tirania, pois elas próprias são espécies de tirania. Superioridade da monarquia. A monarquia tem menos a temer das causas exteriores, e por isso mesmo dura mais tempo. Mas de ordinário, ela destrói a si mesma de duas maneiras: quer pela divisão dos que dela participam, quer por sua tendência à tirania, querendo os reis aumentar sem parar o seu poder, a despeito das leis. Assim, vemos hoje muito poucos estados governados por reis. Se existem ainda alguns, são de preferência monarquias absolutas e tiranias. A realeza é uma dignidade estabelecida voluntariamente, cujo poder se estende às maiores coisas. Ora, como a maioria dos homens se assemelha, e raramente se encontra alguém tão perfeito para corresponder à grandeza e à dignidade do cargo, as pessoas não se submetem de bom grado a semelhantes instituições. Se alguém quiser reinar por astúcia ou por violência, não haverá monarquia, mas sim tirania. Quanto às monarquias hereditárias, elas têm uma causa especial de enfraquecimento. Muitos príncipes sem mérito se sucedem, e não tendo seu poder sido adquirido por seus ancestrais através da tirania, mas sim pela honra, esquecem-se disso e revoltam seus súditos com sua insolência. Dissolve-se então com facilidade o pacto que os une. Não é mais rei aquele a quem seus súditos se recusam a obedecer. Daí em diante, não passa de um tirano que governa homens livres contra a vontade. Pouca duração das tiranias. Historicamente, a monarquia tirânica é, juntamente com a oligarquia, a forma de Estado menos duradoura. A mais longa tirania foi a de Ortógoras e de seus descendentes, em Cício. Durou 100 anos. A causa dessa duração foi que essa dinastia tratou com moderação os súditos e, na maior parte dos casos, se conformava com as leis, esforçando-se por contentar o povo. Some-se a isto que Clístenes não era um guerreiro desprezível e, ademais, amava a justiça. Dizem que ele chegou a coroar o juiz que lhe fora adverso na adjudicação dos prêmios dos combates ginásticos. Segundo alguns, este magistrado é aquele cuja estátua ainda se vê na grande praça de Cício. Conta-se igualmente que Pisístrato, citado diante do Areópago, se submeteu à sua jurisdição. A segunda tirania quanto à longevidade é a dos Cipsélidas, em Corinto. Durou 73 anos e 6 meses. Cípselo reinou 30 anos, Periandro 40 e Psamético, filho de Górgias, 3. A causa dessa duração também foi que Cípselo tratava o povo com bondade, e todo o seu reinado transcorreu sem que contratasse guardas. Periandro teve os costumes de um tirano, mas foi bom general. A terceira foi a dos Pisístrátidas, em Atenas.
Mesmo assim, a tirania de Pisístrato se viu 2 vezes interrompida por sua expulsão, de modo que de 33 anos só reinou 17 e seus filhos 18, o que perfaz no total 35 anos. A tirania de Gelão e de Hierão em Siracusa foi de apenas 18 anos. Gelão, após ter reinado 7 anos, morreu no 8º, e Hierão reinou 10 anos. Trasíbulo foi expulso no 11º mês. As outras tiranias foram igualmente de curta duração. Das leis ou práticas salutares às repúblicas. Cabe ao legislador ou a quem quer que tenha sabido traçar o plano de um governo, não apenas realizá-lo, mas sobretudo provar a permanência de sua obra. Qualquer que seja o governo escolhido, não é difícil fazê-lo durar 1, 2 ou 3 meses. Portanto, conforme o que dissemos acima sobre a dissolução dos estados, deve-se tentar garantir sua existência, evitando tudo o que lhe for pernicioso e tomando, através de leis escritas ou não escritas, todas as medidas necessárias à sua conservação, e não considerar tanto como democrático ou oligárquico o que confere este caráter a um Estado, a não ser que lhe o imprima por bastante tempo. Às vezes, aliás, acontece que o governo, sem ser democrático por sua constituição, se torne tal pelo fato e pelo hábito, e inversamente, tendo-se constituído democraticamente desde a origem, seja na realidade e pelos costumes oligárquico, o que acontece depois das revoluções. Os homens não mudam bruscamente, e se contentam no começo em assumir algumas vantagens sobre os demais. As leis anteriores não são revogadas, e, no entanto, os inovadores têm o comando. O respeito às leis e à liberdade. Conhecendo os meios pelos quais se corrompem e se dissolvem os estados, podemos também saber por que meios eles se conservam. Causas contrárias produzem efeitos contrários. Ora, a conservação é o contrário da corrupção. Deve-se, portanto, num Estado bem constituído, observar cuidadosamente que nada se faça contra as leis e os costumes, e, sobretudo, prestar atenção desde o começo nos abusos, por pequenos que sejam. A corrupção introduz-se imperceptivelmente. É que, como as pequenas despesas repetidas consomem o patrimônio de uma família. Só se sente o mal quando está consumado. Como ele não acontece de uma vez, seus progressos escapam ao entendimento e se parecem àquele sofisma, que do fato de cada parte ser pequena, infere que o todo seja pequeno. Ora, se é indubitável que o total seja composto de coisas pequenas, é falso que ele próprio seja pequeno. O ponto capital, portanto, é deter o mal desde o começo. A atenção não deve ser menos vigilante contra as armadilhas que se armam contra o povo. Este, de ordinário, é enganado pelos ricos em 5 ocasiões, que são as assembleias, as magistraturas, os julgamentos, o armamento e os exercícios. Primeiro, as assembleias. Permissão a todos para assistir a elas, mas pena contra os ricos se não assistirem a elas, e somente contra eles, ou então uma pena maior do que para os outros. Segundo, as magistraturas. É proibido aos que têm renda de recusá-las, mas quem é pobre pode recusar. Terceiro, os julgamentos. Pena para os ricos que se recusarem a ser juízes, impunidade para os pobres, ou pena maior para os ricos e menor para os pobres, como na lei de Carondas. Em alguns lugares, todos os que estão inscritos no alistamento civil podem assistir às assembleias e ser juízes, mas há pesadas multas contra os que, estando inscritos, não comparecerem ou não julgarem, a fim de que a pena evite que se inscrevam e, não estando inscritos, sejam dispensados de comparecer ou de julgar. Quarto, as armas. Mesma norma sobre as armas e os exercícios. Permissão aos pobres de não terem armas, e pena contra os ricos que não se preocuparem em adquiri-las. Quinto, os exercícios.
Nenhuma pena contra os pobres, se não comparecerem, e pena contra os ricos, se faltarem. Assim, uns participam para evitar a pena, outros não comparecem, não tendo nada a temer. Nas democracias, os legisladores usam de sutilezas opostas. Propõem um salário aos pobres que assistirem às assembleias ou que tiverem o ofício de juiz, e não impõem nenhuma pena aos ricos que se abstiverem. Todas essas astúcias são funestas às repúblicas. Outras práticas salutares. Cumpre observar que existem aristocracias e oligarquias que se sustentam menos pelo valor de sua contribuição do que pela direção dos que as governam. Uma atitude sábia e moderada, tanto para com os outros funcionários públicos, quanto para com os simples particulares, consiste primeiro em não fazer nem injúria nem injustiça a estes últimos, e depois em deixar que os primeiros entrem por sua vez na administração dos negócios, se forem capazes, não privando nem de honras os ambiciosos, nem de lucros a multidão, e vivendo popularmente com seus colegas. Pois a igualdade que os homens populares ostentam para o povo não é justa apenas no Estado democrático, mas sim em toda parte entre semelhantes, e importa a eles observá-la. Se, portanto, há vários oligarcas à frente do governo, farão bem em pôr em prática uma boa parte das instituições democráticas, como a renovação semestral das magistraturas, a fim de que todos os seus semelhantes possam obtê-las alternadamente. Com efeito, os iguais formam, por assim dizer, um povo entre eles. Assim, com bastante frequência, como dissemos acima, tem os seus demagogos. Aliás, para as oligarquias e as democracias, este é o meio de não caírem no despotismo. Pois não é tão fácil maquinar uma intriga quando se tem pouco tempo para permanecer no cargo, quanto quando nele se demora por muito tempo. Essa longa duração, precisamente, é o que gera a tirania nas oligarquias e nas democracias. Umas e outras tornam-se presas dos grandes. Nestas, os demagogos. Naquelas, os magistrados mais altos acabam por confiscar o poder, quando lhes concedem tempo. As boas instituições conservam-se não apenas pelo afastamento do que pode corrompê-las, como também, às vezes, pela suposição de um perigo próximo. O medo torna mais atento à segurança do Estado. Assim, aqueles que velam pela sua segurança devem inventar de tempos em tempos alguns perigos e tornar mais próximos os perigos que estão distantes, a fim de que os cidadãos informados estejam sempre alertas, como sentinelas noturnas. Também se deve, se possível, cuidar através de leis, ou pelo menos prestar atenção, para que não surjam animosidades e sedições entre os grandes, e abafá-las antes até que tenham começado e atingido os que nada tinham com isso. Mas nem todos têm a capacidade de dar-se conta do mal em seu começo. É o privilégio dos políticos profundos. Se houver alguma variação na oligarquia ou no Estado a respeito dos impostos e do censo, como quando, permanecendo o mesmo imposto, a abundância do numerário aumenta, cumpre aumentar ou diminuir a taxa através de uma nova ordenação, proporcional ao aumento ou à diminuição do numerário. Pois se não se seguir esta regra, nas oligarquias e nas repúblicas acontecerá ou que, no caso de aumento do censo, a república se transforme em oligarquia e a oligarquia em despotismo, ou que, no caso de diminuição, a república se transforme em democracia e a oligarquia em república ou em democracia. Os homens facilmente se corrompem pela prosperidade, pois nem todos são capazes de suportá-la. Portanto, trata-se de uma regra geral para todo governo, democrático, oligárquico, monárquico ou outro, não valorizar demais quem quer que seja e não distribuir nenhuma honra excessiva, mesmo que breve.
Se se acumulam muitos cargos em uma só pessoa, tais cargos devem ser-lhe retirados aos poucos, e não todos de uma vez. Será sobretudo conveniente estabelecer, através das leis, que ninguém possa adquirir poder, crédito ou riqueza demais, ou que sejam afastados todos os que tiverem demais. E como da própria vida privada podem vir novidades perigosas, é necessário que haja um magistrado para observar todo o gênero de vida que se chocar com a forma e o espírito do governo, qualquer que seja ele, democrático, republicano, oligárquico ou outro, a fim de manter a tranquilidade pública em todas as partes. Se alguma facção ou classe do Estado assume demasiada ascendência, o remédio é confiar sempre ao partido contrário os cargos e os empregos, opor as pessoas distintas à massa e os pobres aos ricos, misturar com os ricos a multidão dos indigentes, ou fortalecer o partido médio para romper os projetos sediciosos da desigualdade. Mas em toda a política, não há máxima mais importante do que fazer com que as magistraturas não sejam lucrativas. Isto convém sobretudo às oligarquias. O vulgo zanga-se menos por estar excluído do governo do que por ver os magistrados viverem às custas do tesouro público. É até muito cômodo dispor de todo o tempo para cuidar dos negócios particulares. Mas se estiver persuadido de que os titulares dos cargos públicos pilham o Estado, terá a dupla vexação de estar afastado tanto dos cargos públicos quanto dos lucros pecuniários. Esta gratuidade é a única maneira de aliar, por assim dizer, a democracia à aristocracia. Ela concede aos nobres e ao vulgo o que desejam. Por um lado, admite, sem distinção, todos no governo, que é o procedimento da democracia. Por outro lado, o que é uma concepção aristocrática, só concede magistraturas aos nobres. Isso se torna fácil se se retiram dos homens públicos todos os meios de tirar proveito de suas magistraturas. Então os pobres não se preocuparão com estes cargos, mas preferirão exercer sua profissão e cuidar de seus negócios. E os ricos, não precisando de salários para viver, aceitarão mais facilmente os cargos não pagos. Disto resultará também que os pobres, tendo tempo para trabalhar, alcançarão mais facilmente a riqueza, e os nobres não correrão o risco de depender do primeiro que aparecer. Para prevenir a expoliação do tesouro público, é preciso que a receita seja feita à vista do público e as duplicatas dos impostos e dos recibos sejam entregues às corporações, às centúrias e às tribos. De resto, os magistrados serão menos tentados a tirar algum lucro de seus cargos se houver honras propostas pela lei aos que os tiverem exercido liberalmente. Nas democracias, deve-se ser prudente com os bens dos ricos e não submeter nem suas propriedades, nem suas rendas à nova partilha, como se faz secretamente em algumas repúblicas. Seria ainda mais sábio não obrigá-los a grandes despesas, e até mesmo proibir-lhes as que são apenas aparatosas, sem serem úteis para o povo, como espetáculos, iluminações e outras coisas semelhantes. Da mesma forma, nas oligarquias, é preciso ter muita atenção para com os indigentes e distribuir-lhes os empregos lucrativos. No caso de algum rico os ultrajar, será punido mais severamente do que se tivesse insultado um igual. É preciso que as heranças não se transmitam por testamento a estrangeiros, mas por sucessão às pessoas da família, e que cada um só possa receber uma. Desta forma haverá maior igualdade entre as riquezas e um maior número de pobres poderá tornar-se rico. Na democracia e na oligarquia, convém que os que participam menos do governo, como os ricos na democracia e os pobres na oligarquia, que eles sejam em tudo o mais tratados igualmente, se não melhor, a menos que se trate da suprema autoridade, que deve ser reservada aos que a forma do governo indica, isto é, ao magistrado único,
ou ao Senado. O desinteresse. Os atuais demagogos, para fazer a corte ao povo, proporcionam-lhe através dos tribunais muitos confiscos. Aqueles que se preocupam com a segurança do Estado devem agir de modo inverso, e em vez de se apoderar em proveito do povo, dos bens dos condenados, consagrá-los à religião. A pena será a mesma e deterá igualmente os crimes. Mas o povo terá menos pressa para condenar, pois não tirará nenhum proveito da sentença. Além disso, os legisladores devem fazer com que as acusações públicas se tornem muito raras, estabelecendo penas pesadas contra os que agirem levianamente, pois não são as pessoas do povo, mas sim as dos meios refinados que assim se costumam atacar e humilhar. Deve-se inspirar a todos, e sobretudo aos cidadãos, um afeto pelo governo tão grande quanto possível, para ao menos se evitar que considerem os grandes como inimigos. Como as últimas espécies de democracia contam um povo numeroso, e é quase impossível a toda essa gente assistir às assembleias sem pagamento, as pessoas de certa situação correrão grandes riscos se o Estado não tiver rendas. Só se subsidiará essa despesa esmagando-os com impostos e mandando confiscar seus bens por tribunais vendidos à iniquidade. Isso já precipitou a subversão de muitas democracias. Portanto, quando o Estado só tem poucos recursos, só deve haver assembleias nacionais muito raramente e tribunais numerosos só por muito poucos dias. Os ricos temerão menos a despesa e verão sem maiores preocupações que não lhes são concedidos honorários, mas apenas aos pobres. Isso também pode ter como efeito fazer com que se julguem muito melhor os processos, porque os ricos não se ausentam de bom grado de suas casas por muito tempo, mas se dispõem a isso quando se trata de um tempo bastante curto. Se houver rendas suficientes, não se deve, como fazem os demagogos, distribuir à arraia miúda o dinheiro que sobrar. Mal o recebem e já voltam a cair na indigência, pois essas pessoas são tonéis furados a que essa liberalidade não traz nenhum proveito. Um homem realmente popular deve antes cuidar de que o povo não seja pobre demais. A miséria é a fonte de todos os males na democracia. Assim, devem-se encontrar meios de tornar todos abastados de maneira duradoura. Isto servirá aos próprios ricos. O melhor emprego das rendas públicas, quando a sua percepção está terminada, é auxiliar amplamente os pobres para colocá-los em condições ou de comprar um pedaço de terra, ou os instrumentos para a lavoura, ou de abrir um pequeno comércio. Se não for possível ajudá-los a todos, deve-se pelo menos verter os subsídios na caixa de alguma tribo ou cúria, ou de alguma porção do Estado, ora uma, ora outra. Far-se-á com que os ricos contribuam para as despesas das assembleias necessárias, de preferência a esbanjamentos frívolos e meramente aparatosos. Por meio disso, o governo cartaginês tornou-se popular, empregando sempre alguém do povo nas administrações provinciais, para que aí fizessem fortuna. É próprio de um grande discernimento e de uma alma nobre, quando se é rico, proteger os pobres e lhes oferecer oportunidade e meios para trabalhar. O exemplo dos habitantes de Tarento revela-se, assim, muito digno de se imitar. Eles põem em comum alguns bens para o uso dos pobres, e com isto conquistam o afeto do povo. Quanto a seus magistrados, escolhem-nos de duas maneiras, uns por eleição, outros por sorteio. Os segundos para que o povo possa participar, e os primeiros para que os cargos sejam melhor preenchidos. Podem-se tomar ainda outras disposições sobre a mesma magistratura e conferi-la alternadamente por sorteio e por eleição. A virtude e a educação. 3 qualidades se impõem nos chefes de governo: o apego à Constituição atual do Estado,
A maior habilidade adquirida com o exercício e a administração das funções de governo, um gênero de virtude e de justiça adaptada ao regime, pois não sendo o direito o mesmo em todas as constituições, a justiça deve necessariamente ser diferente. Uma primeira dificuldade aparece quando nem todas estas condições se acham na mesma pessoa. Se, por exemplo, tal homem é capaz de comandar um exército, porém no mais não tem probidade e tem pouca afeição pelo governo, e tal outro se revela unicamente honesto e bem-intencionado, qual dos dois se escolherá para general? Acho que se devem considerar 2 pontos: o que se encontra mais comumente em todos os homens e o que se encontra menos. Assim, para eleger um general de exército, deve-se considerar mais a experiência militar do que a virtude, pois há menos generais experientes do que homens virtuosos. O caso é totalmente contrário no que diz respeito à administração das finanças, pois aí é preciso mais probidade do que tem o comum dos homens. Quanto à ciência, todos a têm em medida suficiente para conservar o que lhes é confiado. Eis uma outra questão. Suponhamos que alguém tenha talentos suficientes para governar e também apego ao Estado. Neste caso, será preciso que tenha também virtude, já que usando destas 2 primeiras qualidades, esta pessoa se sai bem em suas funções? Não será mais necessário que tenha virtude, já que apesar destes 2 méritos, poderia não ter uma alma desinteressada? Sim, sem dúvida, pois pessoas sem caráter, com todo o seu saber, não são senhoras de si mesmas e muitas vezes ouvem mais em seus próprios negócios sua paixão do que seu interesse. Fariam o mesmo na gestão dos negócios públicos. Em geral, chamamos interesse público tudo o que é regulado pelas leis para a conservação dos estados. O ponto essencial, porém, como já dissemos várias vezes, é fazer com que a parte satisfeita com a situação presente seja mais poderosa do que a que não estiver contente. Uma coisa que convém saber, embora ignorada nos estados depravados que perderam de vista o justo meio, é que vários meios considerados populares corrompem as democracias e vários meios considerados oligárquicos corrompem as oligarquias. Toma-se muitas vezes por virtude e perfeição o que não passa de excesso. O exemplo do nariz tornará mais clara a coisa. Um nariz que se afasta da linha reta, que tende para o aquilino ou é arrebitado, ainda pode agradar. Mas se alongar ou se encurtar demais, primeiro sairá da justa medida e, por fim, cairá tanto no excesso ou na falta que não será mais um nariz. O mesmo ocorre com as outras partes do corpo e também com os regimes. A oligarquia e a democracia podem subsistir, embora se afastando de seu desígnio e de sua perfeição. Mas se dermos demasiada extensão ao seu princípio, primeiro tornaremos pior o governo, e no final chegaremos a tal ponto que ele nem será mais digno deste nome. Portanto, o legislador e o homem de Estado não devem ignorar quais são os meios populares que conservam ou destroem a democracia, e quais os procedimentos próprios a ela que produzem o mesmo efeito na oligarquia. Nenhum nem outro desses 2 estados podem existir sem homens ricos e sem o que se chama a raia miúda. Se as riquezas se tornarem iguais, necessariamente o Estado mudará de forma, destruindo os ricos ou o povo através de leis extremadas. Arruinam-se, pois, esses estados. Cometem-se grandes erros tanto num quanto noutro regime. Nas democracias, trata-se de um erro dos demagogos tornar a massa senhora das leis, em vez de manter o Estado dividido em 2 partidos como fazem, jogando os pobres contra os ricos. Sempre deveriam fingir que falam por eles. Nas oligarquias, os oligarcas cometem o mesmo erro ao se preocuparem demais com o interesse dos ricos. Seu juramento é concebido nestes termos. Abre aspas. Serei inimigo do povo e lhe farei todo o mal que puder. Fecha aspas.
deveriam, pelo contrário, jurar estar sempre com o povo e jamais prejudicá-lo. O mais importante meio para a conservação dos estados, mas também o mais negligenciado, é fazer combinarem a educação dos cidadãos e a Constituição. Com efeito, de que servem as melhores leis e os mais estimáveis decretos, se não se acostumar os súditos a viverem segundo a forma de seu governo? Assim, se a Constituição for popular, é preciso que sejam educados popularmente. Se for oligárquica, oligarquicamente. Pois se houver desregramento em um só súdito, este desregramento estará então em todo o Estado. Ora, educar os súditos em consonância com o Estado não é adular os grandes ou o povo, nem empenhar-se em comprazê-los, mas acostumar os cidadãos a manter sua oligarquia ou sua democracia. Nossas atuais oligarquias educam os filhos dos magistrados no luxo e nos prazeres, enquanto que os dos pobres se exercitam e se enrijecem no trabalho. Ora, é precisamente isto que dá a estes últimos mais vontade e mais facilidade para tentar e realizar novidades. Em nossas democracias, sobretudo nas que passam por ser as mais populares, a instrução não tem um valor maior. Reina ali uma liberdade mal compreendida. Duas coisas parecem caracterizar este regime: a autoridade da maior parte do povo e a liberdade de cada um. Aqui, a justiça parece consistir na igualdade. Portanto, tendo todos um direito igual, é justo considerar como lei o que agradar à maioria. A liberdade e a igualdade dão a cada um o direito de fazer o que quiser. E assim, nessas sociedades, diz Eurípides, cada um vive a seu modo e como bem entende. Mas este é um sofisma miserável. Não se deve considerar como uma servidão, pois não o é, dobrar-se diante da forma do governo, pois disso depende a segurança do Estado. Eis, em resumo, o que tinha a dizer sobre a conservação das repúblicas. Resta falar da monarquia e do que a mantém. Máximas de Estado para as monarquias. As monarquias também se conservam pelos meios contrários às causas de sua ruína, principalmente pela sua redução a uma forma mais moderada. Quanto menos coisas submetidas à autoridade absoluta dos reis houver, mais a autoridade deles será duradoura. Serão então menos imperiosos, mais iguais a seus súditos quanto às maneiras, e, consequentemente, menos odiosos. Foi o que manteve por tanto tempo a monarquia na Molócia e na Lacedemônia, onde desde o começo a soberania foi dividida entre 2 titulares e depois moderada em muitos pontos pelo rei Teopompo, sobretudo pelo contrapeso da magistratura dos éforos. A diminuição do poder dos reis acarretou um crescimento da sua duração e até pode-se dizer, em certo sentido, seu aumento. Essa é justamente a resposta dada por Teopompo às reprimendas de sua esposa. Não tens vergonha, recriminava ela, de deixar para teus filhos a realeza menor do que a que recebeste de teu pai? Não, retorquiu ele, porque eu a deixo mais duradoura. O recurso ao rigor. As tiranias conservam-se de 2 maneiras opostas, quer pelo rigor, quer pela moderação. O método do rigor transmitiu-se de mão em mão e foi observado por vários tiranos em seus estados. Sua instituição é atribuída a Periandro de Corinto e também se encontra um exemplo dele no governo dos persas. Já indicamos mais acima algumas de suas máximas. Rebaixar os personagens mais eminentes enquanto possível e desfazer-se dos mais hábeis. Não permitir aos súditos nem banquetes, nem associações, nem instrução, nem qualquer coisa semelhante. Afastar sobretudo o que é próprio para elevar a alma e inspirar confiança. Proibir-lhes a escola, assim como as reuniões de distração.
tomar todas as medidas para impedir que os habitantes não se conheçam entre si, já que as relações só servem para torná-los mais confiantes. Ter patrulhas que andem dia e noite pelas ruas e escutem nas portas das casas, a fim de que não haja nada secreto no que fazem as pessoas. Aos poucos, eles se acostumarão à escravidão. O mesmo ocorre com outras práticas persas e bárbaras, que cheiram à tirania e têm a mesma eficácia. Deve-se manter espiões por toda parte, saber tudo o que se faz e tudo o que se diz. Destacar agentes e espiões, como fazia Hierão em Siracusa, colocando-os em toda parte onde havia uma reunião ou um conciliábulo. Não se é tão ousado quando se tem algo a temer de tais vigilantes, e quando se é, fica-se sabendo. Semear a discórdia entre os amigos, entre a arraia miúda e os nobres, e entre os ricos uns contra os outros. Empobrecer os cidadãos, a fim de que não possam formar uma guarda armada, e absorvidos nos trabalhos de que precisam para viver, não tenham tempo de conspirar. Como exemplo dessas manobras, temos as pirâmides do Egito, os templos dedicados aos deuses pelos Cipsélidas, o de Zeus Olímpico pelos filhos de Pisístrato, as fortificações de Samos por Polícrates, que são todas coisas que tendem aos mesmos fins de ocupação e empobrecimento. Aumentar o peso dos impostos, como em Siracusa no tempo de Dionísio o Tirano, onde em 5 anos foram obrigados a dar em contribuições tudo o que valia a terra. Guerrear, outro artifício dos tiranos a fim de ocupar os súditos e mantê-los ininterruptamente na dependência de um general. A realeza tem cortesãos como apoio, mas é próprio do tirano desconfiar dos seus, que tem como todo mundo vontade de matá-lo, mas além disso, também tem o poder de fazê-lo. Fazer uso dos recursos da extrema-democracia, como a atribuição do governo doméstico às mulheres, para que elas revelem os segredos de seus maridos, e com o afrouxamento da escravidão, para que também os escravos denunciem seus senhores. Os escravos e as mulheres nada tramam contra os tiranos, e até se tiverem a felicidade de ser bem tratados por eles, afeiçoam-se necessariamente à tirania ou à democracia, pois o povo também pode ser um tirano. Os dois regimes estimam os aduladores. O povo, seus demagogos, os tiranos, os que rastejam diante deles. Um homem franco e leal ama, mas não adula. Eles, pelo contrário, provocam a adulação e favorecem os malvados. Precisam deles para suas torpezas. Um prego expulsa outro, diz o provérbio. A gravidade e a franqueza desagradam-lhes. Querem ter este privilégio sozinhos. Quem quer que use delas parece disputar com eles sua preeminência e seu despotismo. Tais pessoas são-lhes odiosas, como se atentassem contra a tirania. Admitem em suas mesas os estrangeiros de preferência aos cidadãos, encarando estes como inimigos e aqueles como indiferentes, e, portanto, só concedem a eles o acesso à sua pessoa. Eis por que meios, todos eles gerados pela malignidade e pela improbidade mais consumada, se mantém a tirania. Podemos, porém, reduzi-los a 3, pois no fundo são apenas 3 as coisas de que se vale o tirano. A primeira, manter seus súditos no mais profundo aviltamento. Um homem sem coragem não conspira nem trama contra ninguém. A segunda, fazer com que desconfiem uns dos outros, pois a tirania não pode ser derrubada se não houver pessoas que tenham confiança recíproca. Assim, os tiranos declaram guerra a todo homem de bem que tiver coragem. Esta categoria de pessoas é perniciosa a seu regime, por não quererem deixar-se tratar servilmente, serem francos com todos, sobretudo entre eles, e não denunciarem ninguém. A terceira, não lhes deixar nenhum poder. Sem poder, ninguém tentará arruinar a tirania, porque não se tenta o impossível. Todos os desígnios dos tiranos
tendem a algum destes fins, e todos os seus atos estão relacionados com eles. Nada de confiança entre cidadãos, nada de poder, nada de alma. Eis o método de rigor. O uso da moderação. O outro método, inverso do primeiro, consiste, como dissemos, na moderação. Concebe-se ela ao se considerar a maneira como se deprava a monarquia. Assim como esta se arruína à medida que se torna mais tirânica, a tirania firma-se ao se tornar mais régia, mantendo apenas a força necessária para se fazer obedecer tanto pelos que querem bem ao tirano, quanto pelos outros, poder que não pode perder sem ele próprio se perder. Isto posto, é preciso que o tirano faça em parte o que fazem os reis, e que, quanto ao demais, salve as aparências simulando corretamente os sentimentos e os modos de um bom príncipe. Em primeiro lugar, que tenha o ar de se preocupar com o bem público, que evite as despesas que ferem o povo, como a dilapidação das finanças, que se abstenha de fazer, às custas dos pobres que têm tanta dificuldade para economizar, grandes gastos, principalmente essas generosidades escandalosas, como pensões para suas amantes e para os encarregados de seus prazeres, para estrangeiros sem mérito, para artesãos de corrupção e de imoralidade, que preste contas da percepção e do emprego dos impostos, como alguns tiranos no passado. Por este meio, será tido por econômico e fará com que se esqueça sua tirania. Sendo senhor do Estado, não deve temer a falta de dinheiro. Mais vale para ele estar sem dinheiro para suas campanhas do que deixar em casa tesouros empilhados. Com isto, ficarão menos tentados de abusar desse dinheiro os que em sua ausência governarem o Estado, pessoas muito mais temíveis para ele do que os meros cidadãos. Estes marcham com ele para o combate, enquanto que aqueles ficam na retaguarda. Quanto à percepção dos impostos, o tirano deve comportar-se como se só os aumentasse para a manutenção do Estado e para as despesas de guerra, se ela ocorrer. Numa palavra, mostrar-se tal que seja considerado mais o guardião do que o senhor do tesouro público. Que o tirano tenha também uma abordagem fácil e um ar grave, de modo que os que tiverem acesso a ele pareçam menos temê-lo do que respeitá-lo, o que homens desprezíveis não conseguem facilmente. Se não se preocupar com nenhuma outra virtude, que pelo menos seja cortês, tenha a política de passar por virtuoso, e se abstenha não apenas ele mesmo de toda injúria contra seus súditos, de qualquer sexo que for, mas também não tolere que nenhum de seus domésticos ofenda ninguém, e cuide de que suas mulheres se comportem da mesma maneira para com as outras mulheres, pois há injúrias feitas por mulheres de tiranos que arruinam a tirania. Sobre a questão dos prazeres sensuais, que faça ao contrário de seus êmulos de hoje, que não se contentam em se entregar a eles da manhã à noite durante vários dias, mas ainda querem que todos saibam a vida que levam, para serem admirados como seres felizes. Que use moderadamente deste tipo de prazeres, que pelo menos tenha a aparência de não correr atrás deles e até de procurar furtar-se a eles. Não se surpreende com facilidade e não se despreza um homem sóbrio, mas sim um homem bêbado. Nem um homem vigilante, mas sim um homem sonolento. Numa palavra, deve agir de modo totalmente inverso do que dissemos mais acima. Conservar e adornar a cidade como se fosse o seu curador e não o tirano. Que demonstre principalmente muito zelo pela religião. Teme-se menos injustiça da parte de um príncipe que se crê seja religioso e parece temer aos deuses, e se está menos tentado a conspirar contra ele, quando se presume que tenha a assistência e o favor do céu.
Mas é preciso que sua piedade não seja afetada nem supersticiosa. Além disso, que honre as pessoas de bem e os que se sobressaem por algum talento, a ponto de convencê-los de que não seriam melhor tratados por seus concidadãos no estado da mais ampla liberdade. Que deixe para si mesmo a distribuição das honras e entregue a seus oficiais e aos juízes as punições. Outro cuidado para a conservação e a segurança de toda a monarquia consiste em não elevar ninguém, ou então elevar mais de um, pois assim eles se vigiarão mutuamente. Se por acaso só se puder fazer avançar um só, que não seja nem arrogante nem audacioso. Esses caráteres são em todas as coisas muito empreendedores. Se for preciso rebaixar alguém e tirar-lhe o crédito e a autoridade, que não seja de uma vez, mas pouco a pouco. É necessário, sobretudo, abster-se de qualquer injúria, principalmente de 2 tipos. Uma, bater em quem quer que seja. Outra, desonrar a juventude por lubricidade. Este respeito é indispensável, sobretudo para com as pessoas ambiciosas e nobres. Os ávaros suportam com impaciência a injúria que toca na diminuição de seus bens, e as pessoas sábias e honestas tudo o que atenta contra a sua honra. A própria punição das faltas deve evitar o ultraje. Só se deve fazer uso dele com uma espécie de jeito paternal. Se acontecer que o príncipe se deixe levar por alguma fraqueza com pessoas jovens, que seja por amor e não por abuso de autoridade, e se ferir a honra, que indenize com maiores honras. Entre aqueles que conspiram contra a vida do tirano, os mais temíveis, contra os quais mais se deve cuidar, são os que sacrificam a própria vida, contanto que seja para matar. Principalmente os que estão motivados pelo ressentimento de alguma injúria, quer em sua própria pessoa, quer na dos seus. Nada se poupa quando a cólera e o despeito se misturam. É difícil, diz Heráclito, conter a cólera, põe-se nela a vida. Como os estados são compostos de 2 partes, pobres e ricos, deve-se fazê-los compreender que sua salvação depende da do Estado e do cuidado que tomarem para não se prejudicarem uns aos outros no que quer que seja, mas que o príncipe traga para seu lado os mais poderosos, para que, se acontecer alguma sedição, não seja forçado nem a libertar os escravos, nem a desarmar os cidadãos. Se um dos partidos unir-se a ele, suas forças lhe bastarão para resistir ao partido que ousar atacá-lo. Em suma, não há esforços que não devam ser feitos pelo tirano para que seus súditos o encarem não como um egoísta ou um déspota que liga tudo ao seu interesse, mas sim como um rei ou como um curador ou ecônomo unicamente ocupado com o bem público. Que ele seja moderado em todas as ações, não se permita nenhum excesso. Seja cortês com os nobres e amável com o povo. Com isso, tornará mais florescente a sua autoridade e mais agradável e duradoura, não estando mais exposto ao ódio que o temor inspira. E reinando não sobre gente aviltada, mas sobre sujeitos livres, gente de coragem e de bem. Enfim, que regre de tal modo os seus costumes e suas maneiras, que se não for bom, o pareça pelo menos pela metade, e se for mal, só o pareça pela metade. Estas são, aproximadamente, todas as causas de subversão e os diversos meios de salvação para as diversas formas de governo. Você está ouvindo Política, de Aristóteles. Em breve, a continuação.